Estamos de volta com Em Pauta hoje falando sobre a limitação de dados na internet e a discussão sobre as implicações disso para o usuário e também discutindo aqui o marco civil da internet com o professor Tiago Mendes aqui da Fevale. Mendes, a gente falava antes sobre a questão dos preços e da qualidade da internet. Tem alguns dados aí sobre outros países, né? Sobre o custo da internet em outros países. Então, queria falar um pouquinho sobre isso. Em 2013, ou seja, já tem uns 3 anos, né? O UOL Economia fez uma pesquisa analisando as questões dos custos da internet, né? Quais são os dados cobrados, etc. E, surpreendentemente, né, o Brasil é o segundo colocado. Com dados de 2013, devemos considerar o câmbio do dólar em 2013, que era R$2 e alguma coisa. Então, a gente tem, por exemplo, o preço do mega em 2013 no Brasil, da velocidade, 1 mega de velocidade, era $46 na Argentina, se paga por cada mega na Argentina, se pagava isso, e no Brasil $25, é o segundo colocado. Nos Estados Unidos, o preço é $3. Então, o valor é muito menor. E no Japão é 27 centavos de dólar. Então a gente tem uma diferença exorbitante no preço. E o interessante de se perceber é que cai quase $10 do terceiro para o quarto colocado. A África do Sul, o Chile, na verdade, é $23 e a Polônia é $13. Então tu tem uma disparidade muito grande assim, no preço praticado. Existe algum motivo que não seja de ordem política para que isso aconteça, de ordem econômica ou estrutural mesmo? Não, então, a gente tem algumas questões aqui que se estabelece, por exemplo, a tributação. Né? A gente tem praticamente 40% de imposto, um pouco mais de 40% de imposto na conexão. Isso se reverte em capital para o governo mesmo. A gente tem uma questão de hegemonia de mercado. É um dos princípios, um dos efeitos tradicionais do capitalismo, a gente sabe como é que é. E não é uma crítica a isso, mas é um fenômeno que acontece. As grandes operadoras vão comprando as menores. A tendência é ficar sempre 3, 4 operadoras. No Brasil, a gente tem 4 operadoras que detêm 90% do mercado. Oi, TIM, Claro e Vivo. São as 4 grandes operadoras. Que acabou de comprar a GVT. Que acabou de comprar a GVT, que era a 5ª operadora. Sim. Que detinha o mercado. Então, a GVT tinha uma prática um pouco diferente, né, e acabou sendo comprada e entrando na filosofia. Quando tu tem 90% do mercado com 4 operadoras, é muito difícil tu ter uma livre concorrência, porque a concorrência ela não é livre. Né? Então, os 4 CEOs se combinam, dão um jeito de não parecer uma formação de cartel, apesar da gente saber, todo mundo saber que é isso que acontece. Né? Existem indícios, eu não vou afirmar que é um cartel, mas existem indícios que faz parecer com que isso seja um cartel, né? A lógica do cartel. E aí, a gente tem um recolhimento alto nesse sentido. Né? E o pior das coisas ainda é que a agência reguladora, que deveria fiscalizar e proteger o cidadão, está protegendo a operadora com esse tipo de manifestação. Pois é, e aí tem a questão do Marco Civil, que vem também do governo. Na verdade, é importante deixar isso claro, o Marco Civil não foi uma lei proposta pelo governo especificamente. Certo, mas aprovada por ele. O Legislativo teve que aprovar e a sanção foi, finalmente, né, todas as instâncias têm que aprovar. Mas o Marco Civil ele surge de uma reunião do Ministério da Justiça com entidades que estão relacionadas com a liberdade da internet. Né? A gente tem um dos grandes nomes é o professor Sérgio Amadeu, lá da Universidade de Brasília, que foi um dos grandes defensores do Marco Civil e que foi formulado de forma absolutamente democrática, ou seja, se abriu uma área na internet para que qualquer pessoa pudesse dar sugestões às leis, né? Se lutou muito com isso para que isso fosse... Ela foi feita quase num formato open source. Assim, né? Isso, ela é bem democrática. Né? Então, 800 entidades assinaram a lei, né, das mais diversas relacionadas com internet e com legislação. Né? Ela foi para o plenário do Congresso, onde ela recebeu uma resistência muito dura, sobretudo à neutralidade de rede. As operadoras não queriam a neutralidade de rede, que é a questão que a gente está discutindo agora. Né? Existia um bloco político liderado pelo Eduardo Cunha, que hoje é presidente da Câmara, que na época
não era, né, presidente da Câmara, mas que estava trabalhando com o chamado blocão, que queria acabar com a neutralidade de rede. Então ele estava favorecendo as operadoras já. Tinha também políticos nesse sentido. como o Eduardo Azeredo. O Azeredo, que fez uma lei anterior à lei da internet, ao Marco Civil, que era a lei de cybercrimes, né? E que queria tipificar, por exemplo, o download ilegal como um crime que dava 1 ano de cadeia para a pessoa. Né? Então é uma coisa que tu não tem nem como mensurar no meio digital. Como tu vai medir quem está fazendo... O Brasil ia virar cadeia. Né? Ia faltar cadeia, porque o brasileiro, por padrão, tem o comportamento de fazer download ilegal o tempo todo. Mas até nem é por isso. O próprio artifício de mensurar seria uma coisa muito complicada. Tu não tem como medir, o cara baixou um vídeo ilegal. Às vezes o cara baixa e nem sabe que... Né? O usuário baixa e nem sabe que aquilo é ilegal em alguns momentos. Né? Então, houve uma manifestação para o Marco Civil ser alterado, ela foi superada, né? O Eduardo Cunha e o blocão, que envolvia vários deputados do PTB também, perdeu, né? A neutralidade de rede entrou, principalmente depois que a Agência de Segurança Nacional Americana foi exposta na questão aquela de vazar e de ler e-mails da Presidente da República e outras questões. Né? A Lei Carolina Dickmann ela vem antes um pouco nessa direção e o Marco Civil termina de ser sancionado por causa disso também. Então são os dois movimentos. E o Marco Civil, na leitura do Marco Civil, se vê que ele tem uma característica bastante libertária. Né? A internet é livre e deve permanecer livre e os direitos estão todos ali, né, garantidos. O que falta agora é fazer valer esses direitos. Né? A OAB se posiciona nesse sentido. Provavelmente o judiciário daqui a pouco vai ter que se manifestar em um momento ou em outro, né, para dizer não pode ou não pode. Então é importante os telespectadores, os internautas ficarem atentos a isso, né, e exercerem a pressão que a gente tem no meio digital, que é possível no meio digital fazer, né, para que a gente garanta esse direito. Eu ouvi alguns analistas escrevendo e falando também em entrevistas, existe cogitando isso, né? Existe um furo no Marco Civil uma brecha no Marco Civil para que esteja acontecendo isso? No texto do Marco Civil, para que esteja acontecendo essa movimentação das operadoras? Então, o problema maior é o seguinte... Porque em princípio não haveria, né? Não, em princípio não. Né? O que ocorre é o seguinte, o Marco Civil, ele fala no artigo 9º que tu não pode degradar a conexão. Né? Degradar a conexão é reduzir a velocidade. Né? No entanto, ele coloca num parágrafo ali que a decisão por degradação da conexão de qualquer natureza fica a cargo da agência reguladora e do Comitê Gestor de Internet. Então, sob o pretexto, porque também isso no inciso 1º do artigo 9º está dito, que exceto se a qualidade do serviço ou uma emergência, né, possa acontecer, tu pode degradar o serviço. Emergência eles querem dizer com coisas, por exemplo, um sujeito precisa ser operado e o especialista não pode estar no local no momento, e então a operadora prioriza a conexão para uma operação através de telemedicina, por exemplo, onde o especialista instrui um sujeito, né, um outro médico, a fazer o procedimento via internet, observando o que ele está fazendo e interagindo nesse sentido, né, e também com relação a essa questão de que deu um problema de catástrofe natural e eu não tenho como manter a qualidade da conexão. Né? Mas não foi por aí que eles foram pelo inciso 1º no sentido de os requisitos técnicos não dão mais conta, então eu preciso cobrar de forma diferente, eu preciso poder degradar o serviço para manter a qualidade técnica. É essa brecha que eles estão tentando explorar. É evidente que o mínimo de bom senso na leitura da lei vai dizer, cara, não, né? Isso aqui é meio forte para tu poder dizer, né, desse jeito. Então, claro, cabe uma interpretação da lei nas instâncias jurídicas para dizer, olha, não faz isso porque isso não é legal. A gente está se encaminhando para os minutos finais do programa, aí temos mais uns 5 minutos, mas eu queria ainda comentar uma coisa, vai ser um pouquinho de exercício de futurologia, mas a partir do que se tem analisado e tal, acredito que tu possa ter uma ideia disso. Caso isso seja colocado em prática mesmo, né? Se hoje fosse a realidade, então só temos internet por franquia, etc, etc. Qual é a consequência, bom, enfim, para o usuário, como um micro, né? E consequência macro para o país de se ter uma prática como essa de internet? Não, economicamente é predatório. Porque tu vai, na verdade, uma prática dessa entrando, tu vai penalizar o pequeno e médio empresário. Esses caras
Eu não estou nem falando do usuário final, porque o usuário final muda o comportamento. Agora, esses caras que precisam, por exemplo, de um volume de dados maior para trabalhar, eu tenho uma loja online, eu tenho, né, e que às vezes são caras de nicho, né, e-commerce, o pessoal do meio jurídico mesmo, né, os advogados que usam muito consultas online para analisar processo e coisas, esses caras vão ser penalizados. Então, toda uma questão de cadeia comércio produtiva, e serviços via internet seria afetada. Isso, uma cadeia produtiva ela vai ser afetada, né? Toda essa cadeia produtiva é afetada, isso vai impactar a economia do país, né? Mas, né, a outra questão é o próprio usuário final, o cidadão, né? Porque no momento que tu tem isso, tu vai ter que mudar algumas práticas. Algumas práticas que às vezes são lesivas para o próprio usuário. Por exemplo, a aquisição de conhecimento volta a ser mais pelos meios de massa, porque tu não tem tanta banda para ficar usando, né, nesse sentido. E uma série de outras questões, por exemplo, de manifestações ou de consumo de conteúdo mesmo, que passam a sofrer problema. Eu acredito que é importante o usuário, em acontecendo essa situação, observar os outros 10% do mercado de internet. Existem provedores pequenos, provedores de dados que não são os grandes provedores, que trabalham com outras infraestruturas, né, de rádio, por exemplo, ou infraestruturas alternativas ali, que podem prover um serviço de qualidade e que não vão se franquear. Então, acho que isso daria para fazer do limão limonada, assim, de aumentar esse mercado, que é essa fatia menor, ganhar força? Eu acredito que possa não ser nem o melhor dos dois mundos. Tipo, meu serviço não vai ser a mesma qualidade que eu poderia ter com uma outra operadora, né, do grande bloco. Mas isso, de certa forma, pressiona a operadora a ter que mudar o raciocínio. Porque a gente normalmente reage dizendo, ok, é esse o serviço oferecido, então não vamos fazer nada, vamos ficar assim como está. E, na verdade, tu invertendo essa lógica, né, tu consegue fazer algum tipo de pressão. Essa lógica só vai cair por terra se uma das grandes operadoras decidir não cobrar. Não, o nosso serviço não vai ter franqueamento. O que aconteceu com a TIM em São Paulo, certo? A TIM em São Paulo já se manifestou, dizendo que não vai cobrar franqueamento. Em fazendo isso, né, no acontecimento disso, né, em se estabelecendo esse tipo de prática, as outras operadoras vão ter um problema. Porque tu vai ter uma concorrente que vai te dar internet livre. Né? Se a gente voltar lá para os idos do meados dos anos 90, né, quando surgiu a conexão de escada, as operadoras cobravam por pacote de horas. Não por volume de dados, mas por pacote de horas. Por exemplo, provedores como o VRS lançaram os seus primeiros planos de internet com 20 horas por mês, pagando R$19. Era mais ou menos o modelo que se fazia. Só que rapidamente... Eu lembro de operadores que faziam R$1 por hora. R$1 por hora. Tinham vários serviços assim. Rapidamente, outras operadoras cobravam os mesmos R$20 por internet ilimitada. Né, com aquela velocidade de dados. A concorrência forçou que... Forçou a concorrência a trabalhar com a lógica de internet ilimitada. O que veio a seguir foi outras grandes operadoras surgindo, como por exemplo o IG, né, que é internet grátis, né, era a sigla para isso, que oferecia internet de escada grátis. Ele ganhava por outros meios, que é um modelo que o Google trabalha muito, não cobrar do usuário final. Então, a partir do momento em que tu tem essas dinâmicas de mercado, tu começa a regular isso de uma forma diferente. E aí tu começa a estabelecer, né, esses raciocínios e essas mudanças de comportamento. É importante o usuário, o internauta ficar antenado nisso, porque isso pode mudar o cenário como ele está se desenhando hoje. Tá certo, vou agradecer ao professor Thiago Mendes pela presença no Em Pauta de hoje. Muito obrigado pelas informações. Muito obrigado pelo convite. Em Pauta de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação, esse e outros programas, no nosso canal do YouTube e também informações no nosso Facebook da TV Fevale. Até semana que vem.